Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje nós vamos para o episódio 05 da série Josué, o dia em que o sol parou. E se existe um capítulo na Bíblia que faz o coração acelerar, é este. Porque aqui não estamos falando apenas de uma vitória militar. Estamos falando de um dia em que a guerra foi tão decisiva, tão urgente, tão alinhada com a promessa de Deus, que Josué fez uma oração ousada diante de todo o povo e o céu respondeu de um jeito que parece impossível. O sol parou no meio do céu, e a lua também, até que Israel completasse a vitória. Mas antes de chegar nesse momento, a Bíblia faz questão de mostrar que o milagre do sol não nasce do nada. Ele nasce de uma sequência de escolhas, alianças, riscos, pecados tratados e coragem. E é isso que torna essa história tão poderosa para a nossa vida. Deus não age apenas no clímax. Ele conduz o caminho até o clímax. Depois da queda de Jericó e da restauração após o pecado de Acã em Ai, Israel está avançando. As cidades cananeias estão ouvindo o que aconteceu. O medo se espalha. E quando o medo se espalha, duas reações aparecem. Alguns endurecem e decidem lutar até o fim. Outros tentam sobreviver de outro jeito, por negociação, por pacto, por estratégia. É aqui que entram os gibeonitas. Os gibeonitas são habitantes da terra. Eles sabem que Israel está vencendo. Eles sabem que o Deus de Israel não é um ídolo local. Eles ouviram do Mar Vermelho, do Jordão, de Jericó, de Ai. Eles entendem que a presença de Deus está com aquele povo. Só que, em vez de se render com sinceridade ou enfrentarem guerra, eles escolhem o caminho da enganação. Eles se vestem com roupas gastas, levam pão seco e esfarelado, sandálias velhas, sacos remendados. E vão até Josué e os líderes dizendo que vieram de uma terra distante, porque ouviram falar do nome do Senhor e querem fazer aliança. Eles escondem que, na verdade, são vizinhos, habitantes da região que Israel está conquistando. E aqui aparece uma lição muito séria, que prepara o terreno para o milagre de depois. Os líderes de Israel examinam os alimentos, analisam o que veem, mas não consultam o Senhor. Essa frase é uma das mais perigosas em toda a Bíblia. Não consultaram o Senhor. Eles confiam no próprio julgamento. Fazem uma aliança e juram que não os matarão. Poucos dias depois, descobrem a verdade. Os gibeonitas moram perto. O povo fica indignado. Mas os líderes dizem: juramos pelo Senhor, então não podemos tocar neles. A aliança se mantém, mas com consequências. Os gibeonitas são colocados como servidores, cortadores de lenha e carregadores de água para o altar do Senhor. É um arranjo que evita derramamento de sangue por causa do juramento, mas também revela o preço de decisões feitas sem oração. Isso é uma pista do divino para a vida real. Não é porque algo parece lógico que está alinhado com a vontade de Deus. Há decisões que parecem óbvias, mas custam caro depois. Por isso, uma vida espiritual madura não se guia apenas por evidências externas, ela consulta o Senhor. Só que agora acontece um efeito inesperado. Quando os reis amorreus da região ouvem que Gibeão fez paz com Israel, eles interpretam isso como traição. E decidem punir Gibeão. 5 reis se unem contra uma única cidade. Eles cercam Gibeão para destruí-la. E aqui está o ponto dramático. Gibeão, que enganou Israel para sobreviver, agora clama a Israel para ser salva. Eles mandam mensagem a Josué dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe depressa, salva-nos, ajuda-nos. Porque todos os reis amorreus se ajuntaram contra nós. Imagine a pressão sobre Josué. Ele não escolheu essa aliança com consulta. Ela aconteceu. Agora há um juramento em nome do Senhor. Se Josué abandonar Gibeão, ele quebra o pacto e mancha a honra do nome de Deus diante dos povos. Se ele ajudar, entra numa guerra grande, contra uma coalizão de reis. Em outras palavras, Josué precisa enfrentar uma batalha enorme por causa de um compromisso que começou com um erro humano. E aqui vem uma das mensagens mais fortes deste capítulo. Mesmo quando decisões humanas foram imperfeitas, Deus ainda pode conduzir o seu povo à vitória, desde que haja fidelidade e obediência no que precisa ser feito agora. Josué não usa o erro do passado como desculpa para a omissão no presente. Ele assume a responsabilidade e se move. Deus então fala a Josué com clareza: não temas, porque eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles poderá resistir diante de ti. Repare como Deus fortalece.
Não é Josué que cria coragem sozinho. É a palavra de Deus que sustenta o coração no meio do risco. A mesma frase que Deus disse no chamado de Josué volta aqui na prática: não temas. E esse não temas não é poesia. É instrução de guerra. Josué sobe de Gilgal durante a noite, com todo o povo de guerra e homens valentes. Uma marcha noturna, difícil, cansativa, estratégica. E de repente o cenário explode. A batalha se desenrola perto de Gibeão. E a Bíblia diz que o Senhor os confundiu diante de Israel. Israel os feriu com grande golpe. Eles fogem. E então acontece algo ainda mais impressionante: Deus participa da batalha com o próprio céu. O texto diz que, enquanto eles fugiam, o Senhor lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, e morreram mais por causa das pedras do que pela espada de Israel. Isso é um detalhe fundamental. Antes do sol parar, Deus já estava mostrando que a guerra não era apenas humana. Era uma guerra em que Deus estava agindo ativamente. Israel estava lutando, sim, mas o céu estava intervindo. A vitória era parceria de obediência e poder divino. Isso derruba outra ilusão comum, a de que, se Deus está com você, você não precisa fazer nada. Israel luta, marcha, cansa, persegue. Mas também derruba a ilusão oposta, a de que tudo depende do seu esforço. Porque Deus envia granizo. Deus confunde o inimigo. Deus abre caminho. A vida de fé é assim: responsabilidade humana e soberania divina caminhando juntas. E então chegamos ao momento central, o clímax que dá nome ao episódio. Josué percebe que a batalha é decisiva, mas o tempo está correndo. Se a noite cair, os inimigos podem escapar, se reorganizar, atacar de novo. O que está em jogo não é apenas uma vitória do dia, é o avanço de Israel na conquista. É a consolidação do medo no coração dos reis. É a quebra de uma resistência regional. É um ponto de virada. E Josué faz algo que poucos teriam coragem de fazer. Ele ora em voz alta, diante de Israel. Ele não ora escondido, não ora apenas no coração. Ele declara: Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Aijalon. E a Bíblia registra o que vem em seguida com a simplicidade de quem sabe que está narrando algo sobrenatural. O sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E o texto acrescenta: não houve dia semelhante, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Essa frase é gigantesca. O Senhor ouviu a voz de um homem. Mas entenda com reverência, não é porque Josué tinha poder próprio para controlar o cosmos. É porque Josué estava alinhado com a vontade de Deus, com a promessa de Deus, com a missão de Deus. Deus decidiu responder de forma extraordinária a uma oração extraordinária, porque aquela batalha tinha peso na história da aliança. Aqui precisamos falar com maturidade, para não transformar esse texto em caricatura. A Bíblia não está ensinando que a oração é um controle mágico do universo. Ela está mostrando um Deus soberano, que pode intervir até nas estruturas do tempo e da natureza, quando Ele quer, para cumprir seus propósitos. O centro não é o homem. O centro é o Senhor que peleja. E esse episódio também nos ensina algo sobre ousadia espiritual. Há orações pequenas demais para um Deus grande. Há pedidos tímidos demais para um coração que diz confiar. Josué não pediu só ajuda. Ele pediu tempo. Ele pediu que o dia fosse estendido. Ele pediu algo que parece impossível. E Deus respondeu. Isso nos leva a uma pergunta direta: quando foi a última vez que você orou com ousadia verdadeira? Não ousadia arrogante, como quem exige. Mas ousadia de fé, como quem conhece o caráter de Deus e pede com confiança. A batalha continua. Os inimigos são perseguidos. Os 5 reis fogem e se escondem numa caverna em Maquedá. Josué manda rolar pedra sobre a entrada e colocar guardas, para que eles não escapem. Enquanto isso, o povo continua a perseguição, porque a vitória ainda precisa ser completada. Repare, mesmo depois do milagre do sol, Josué continua com estratégia e disciplina. Milagre não anula responsabilidade. Quando a perseguição termina, Josué manda abrir a caverna. Trazem os 5 reis. E Josué faz os chefes do exército colocarem os pés sobre o pescoço dos reis. É um gesto simbólico, comum no mundo antigo, que representa domínio completo.
E então Josué diz algo que ecoa ao chamado dele e vira mensagem para o povo: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Ou seja, o milagre não era apenas para vencer naquele dia, mas para plantar coragem para os dias seguintes. A partir daqui, a campanha militar de Josué ganha força e várias cidades são tomadas. A narrativa mostra que o Senhor entregava, que Josué obedecia, e que a conquista avançava. O milagre do sol se torna um marco. Os inimigos passam a entender: o Deus de Israel não é apenas um Deus de aldeia. Ele domina o céu e a terra. Ele interfere no tempo. Ele decide o resultado. Agora, vamos trazer as pistas do divino deste episódio para a nossa vida, com precisão e aplicação. Primeira pista: Deus pode transformar consequências de decisões imperfeitas em palco de vitória. A aliança com Gibeão começou sem consulta ao Senhor. Mas quando a crise veio, Josué escolheu agir com fidelidade ao juramento e Deus agiu com poder. Isso ensina que você não precisa ficar preso ao passado para sempre. Deus corrige, mas também redime. O que importa agora é como você responde hoje. Segunda pista: grandes vitórias exigem perseverança. Josué subiu à noite. Lutou. Perseguiu. Não foi uma fé preguiçosa. Foi uma fé que trabalha. Tem gente que ora pedindo milagre, mas não caminha. Ora pedindo libertação, mas não muda a rotina. Ora pedindo cura, mas não abandona a causa da doença. A Bíblia mostra um povo que ora e luta, que depende e obedece. Terceira pista: Deus pode usar o céu para lutar por você, mas Ele também pode usar meios comuns dentro do milagre. O granizo matou mais do que a espada. Ou seja, Deus tem maneiras que você não prevê. Às vezes Ele te dá uma saída que você não planejou. Às vezes Ele fecha uma porta que te salvaria mais tarde. Às vezes Ele muda a direção de um inimigo. Às vezes Ele levanta uma pessoa improvável. Deus não está limitado à sua imaginação. Quarta pista: o tempo é uma batalha espiritual. O pedido de Josué, no fundo, é sobre tempo. Dá tempo para terminar. Quantas pessoas hoje estão vencendo ou perdendo por causa do tempo? Tempo para consertar. Tempo para perdoar. Tempo para voltar a Deus. Tempo para decidir. Tempo para obedecer. O inimigo sempre tenta roubar tempo. Te prende no passado, te apressa com ansiedade, ou te paralisa com procrastinação. Josué mostra que existe um tipo de oração que pede a Deus a administração do tempo, a extensão da oportunidade, o momento certo para cumprir o que precisa ser cumprido. Quinta pista: ousadia em oração nasce de alinhamento com a vontade de Deus. Josué não pediu o sol parar para aparecer. Ele pediu porque estava no meio de uma missão que Deus havia ordenado. Isso é muito importante. A oração ousada não é capricho. É cooperação com o propósito divino. Quanto mais sua vida estiver alinhada com Deus, mais sua oração ganha clareza, coragem e foco. Sexta pista: milagres não substituem santidade. Logo antes, em Ai, Deus mostrou que pecado escondido trava vitórias. Aqui, Deus mostra que obediência e aliança sustentam o impossível. Isso forma uma mensagem completa. Deus é poderoso para fazer maravilhas, mas Ele chama seu povo para viver em integridade. Católicos e evangélicos podem concordar profundamente aqui: não existe vida cristã verdadeira sem conversão real. Sem arrependimento, sem fidelidade, sem temor. Sétima pista: Deus quer que você se lembre do que Ele já fez, para não temer o que ainda virá. Josué usa o marco da vitória para dizer ao povo: assim fará o Senhor a todos os inimigos. Ou seja, o milagre de hoje é combustível para a fé de amanhã. Se você esquece o que Deus já fez, você entra na próxima batalha como se estivesse sozinho. Agora eu quero terminar este episódio com uma aplicação direta para o coração de quem está ouvindo. Talvez você esteja vivendo uma batalha em que parece que o dia está acabando. Você sente que o tempo está curto. Que as forças estão indo. Que você não vai conseguir terminar. Que a oportunidade vai escapar. Que a noite vai cair e você vai perder. A história de Josué não promete que todo cristão verá o sol parar literalmente. Mas ela revela um Deus que governa o tempo, que pode estender oportunidades, que pode acelerar processos, que pode sustentar forças, que pode intervir quando a batalha é grande demais para você. E ela te faz uma pergunta:
Você está orando com coragem ou apenas com medo? Você está pedindo o mínimo para sobreviver ou está pedindo o necessário para obedecer? No próximo episódio da série Josué, nós vamos para as grandes conquistas de Josué, um panorama das guerras, dos reis derrotados e do avanço de Israel na Terra Prometida. E você vai ver como Deus transforma um povo que vivia como peregrino em um povo que aprende a possuir a herança, com responsabilidade e temor. Que Deus abençoe a sua vida. E que, quando você estiver no meio da sua batalha mais longa, você se lembre: o mesmo Deus que abriu o Jordão, derrubou Jericó, restaurou Israel em Ai e respondeu à oração de Josué ainda reina. Ele não perdeu a autoridade sobre a sua história. Ele continua pelejando por aqueles que caminham com ele.